Fala pessoal, então hoje a gente vai falar sobre carregar bancos de dados no R. Você pode usar o Tidyverse para fazer isso, tá? Vamos dar o library Tidyverse. E primeiro vamos ver aqui como que a gente faz com o CSV, né? O que a gente chama de Comma Separated Values. Esse tipo de arquivo, tá? Ele é usado há muito tempo já. Se você quer salvar os seus dados de uma forma que eles fiquem, que seja garantia de que no futuro, que seja mais garantia de que no futuro vai existir algum programa que vai ler esse tipo de dado teu, é salvar em formato CSV. Se você salvar em formato Excel, pode ser que o Excel mude as configurações, pode ser que surja algum outro programa, enfim, que substitua o Excel e tudo mais. O CSV, ele é um arquivo de texto, tá? Então ele é utilizado assim para manipulação e salvar dados no computador desde o surgimento, tá? Da informática e tudo mais. Então é importante a gente saber como que a gente faz para no R carregar esses arquivos que são bastante usados. Então basicamente, por exemplo, digamos que o meu digamos que o meu arquivo ele esteja aqui em downloads. Eu tenho dois bancos de dados aqui, ó. Um chamado células, que é de CSV, e outro chamado comportamento, que é de Excel, tá? São bancos de dados aqui do meu co-orientador, aqui que está essa aula, na verdade, é adaptada de umas aulas dele, que ele deu internamente no laboratório. E eu decidi, enfim, utilizar aqui os exemplos dele com as minhas palavras para tornar o conhecimento perpétuo, vamos dizer assim, e alimentar aqui também a plataforma. Então, eu preciso dizer qual é o endereço do meu dado, tá? Então eu posso vir aqui em células, propriedades, e aqui ele vai me dar um endereço: C users Samsung downloads, tá? Eu copio e colo isso aqui dentro do R, mudo a barra de posição, ao invés de virada para a esquerda, ela vai ter que ficar virada para a direita, e boto exatamente o nome do arquivo, que é células.csv. Fazendo isso, aqui eu estou dizendo para ele aonde que está aonde que está o meu dado de interesse, o meu arquivo de texto de interesse. E aí eu posso chamar ele, né, esse endereço de alguma coisa que eu queira, por exemplo, arquivo underline tabela, tá? Se eu der Ctrl Enter nisso, ele vai entender aqui já para mim que o arquivo tabela ele é esse endereço onde se encontra esse texto. Mas para de fato a gente ler o texto, a gente tem que usar a função readTable, tá? readTable arquivo tabela. E eu posso chamar esse readTable de dados, tá? Dados igual a readTable arquivo tabela, que foi como eu chamei. Aí vem, né, os dados. Se eu chegar aqui agora e der view dados, ó, ele está aqui dentro do meu R, tá? Só que ele veio errado, né? Aqui é, massa tá left, cells, ah, tem coisas aqui que estão aqui, como a massa aqui pode ser isso tudo, e aqui 17,
Aqui de novo um número grande, aqui 7, e aí aqui aparece do nada a palavra esquerdo, aí esquerdo de novo. Porque tem uma questão. Se a gente for ver lá o CSV, se a gente for abrir ele, a gente vai ver que ele está separado por tab, tá? Ele não é um arquivo CSV, ele é um arquivo TSV. É Tab Separated Values, tá? Ele está separado por tab. E para isso, a gente pode... Ele não está separado por vírgula, né? Ele está separado por tab. Então a gente tem que usar read underline delin, tá? Qual é o leia, né? Read de ler e delin de delimitador. Leia underline delimitador, arquivo tabela, e aí você especifica para ele qual é o delimitador, que é no caso o tab, que é composto, né, pela barra virada para a esquerda e o T, entre parênteses. Se você quiser descobrir quais são os tipos de formato possíveis, é só você vir aqui, não precisa nem... vem aqui no help, né, e digita read underline delin. E ele vai te dizer, ó, em algum momento aqui ele deve te dizer. Ah lá, não tá aqui. Em delin. Ah lá, single character used to separate fields within a record. Tá? Então, poderia ser, sei lá, ponto e vírgula. Ou propriamente vírgula, tá? Ou ponto, tá? Então vai depender aí de como está separado o teu dado, o teu arquivo de texto. E aí agora que a gente, enfim, tá com ele aberto aqui, e a gente sabe que ele é dados, agora se a gente der view dados, a gente vai ver que ele veio certinho, ó. View dados. A gente vai ver que ele veio direitinho. Não, porque eu não rodei o comando, né? Rodando o comando. Agora, lá, agora ele tá certinho. Agora ele tá padronizado. Antes ele tava uma doideira, né? Agora ele tá certinho. Porque você tinha que especificar o delimitador. E aí para isso tem que usar read underline delin ao invés de read underline table. Agora que a gente tem o dado aqui carregado dentro do R, a gente pode salvar ele. Como é que faz isso? O write underline delin. E aí você diz para ele aonde você quer salvar. Em download e o nome do arquivo aqui no final. E aí agora você quer, ao invés de botar barra T, ao invés de botar ao invés de botar o tab como separador, você quer separar por ponto e vírgula. Ó, vou fazer o write delin. Salvou lá. Vai ter um arquivo agora chamado células2, que ele é separado por ponto e vírgula. Se eu abrir ele por txt, abrir com bloco de notas. Tá vendo? Ele está separado por ponto e vírgula. Beleza? Se eu quisesse ler esse células2 agora, se eu quisesse ler ele, eu diria que arquivo tabela 2 células2.csv. Ele achou. Agora, talvez com o read table ele vá funcionar. Vamos ver. Arquivo tabela 2. Eu acho que não.
Acho que eu ainda vou ter que... Acho que eu ainda vou ter que fazer umas atividades... É, e não funcionou. Então, olha só. Então, o que que eu vou ter que fazer? Dados igual a read delin, o delimitador, ponto e vírgula. Será que agora vai dar certo? View dados. Agora ele está separado por tab. Ah, não. Porque é arquivo tabela 2, né? Tá vendo? Agora ele veio direitinho. Tá? Então é assim que se faz. Na dúvida, olha os dados no editor de texto para saber qual é a cara dos dados, como eu fiz aqui, ó. Eu vim aqui, abrir com bloco de notas, tá? E vi como é que ele está organizado. Esse cara daqui, ó, a gente está vendo que ele está separado por tab. E eu não precisava ficar dizendo sempre qual era o diretório que está os meus dados. Eu posso setar ele, set directory. Se eu vou trabalhar só em download, eu posso setar o diretório com esse comando aqui chamado setwd. E aí quando eu for fazer a leitura das células do arquivo, eu já posso fazer direto. Eu não preciso especificar antes aqui C, user Samsung downloads células.csv, como eu fiz lá em cima. Eu já posso jogar direto células CSV e o delimitador, que ele vai ler para mim. Ó, dá tudo certo. Beleza? E a mesma coisa com o outro aqui. Se fosse aqui read delin células 2 separador ponto e vírgula. Porque eu setei o diretório como sendo download. Eu não preciso especificar. A não ser que você vá mudar diretório. Aí se você for mudar de diretório, aí você, enfim, se quiser mudar, mudar de diretório, você vai fazer set. Digamos que você queira começar a trabalhar na área de trabalho. Aí é só até Samsung. Aí você, ó, se você usar setwd Samsung, você vai trabalhar, o seu diretório agora é a área de trabalho. Se eu mover, aqui, ó, as células e células 2 para a área de trabalho, se eu mover elas para lá, não vai deixar porque o R está usando elas. Então, Ctrl C, Ctrl V, acho que aí funciona. Pronto. Se eu mover elas para lá, eu ainda consigo carregar as duas, tá? Ó, porque agora elas... Como assim? Elas existem lá sim. Será que eu precisaria reiniciar o programa? Vamos jogar dentro desse... jogar dentro desse auxiliares aqui. Desktop. Agora ali, faltava aqui o desktop, tá vendo? Agora elas estão lá, ele consegue ler, tá? Ele está lendo direto da área de trabalho, do desktop.
E aí para ler em Excel, tá? É com esse pacote aqui, o Read Excel. Aí você dá Library, Read Excel. E aí, ó, eu tenho aqui, o esquema vai seguir no mesmo, né? Eu tenho aqui no... Vou excluir isso aqui que eu fiz aqui. Não posso, tudo bem. Downloads aqui, eu tenho aqui agora o meu banco de dados em Excel, comportamento. Aí, como eu tenho que vir aqui de novo, então, eu tenho que botar o set directory de novo para downloads. E aí agora lá, outra tabela igual a read Excel comportamento. Leu. Não preciso mais especificar o diretório porque já usei o setwd. Tendo duas tabelas, você consegue fundir elas, desde que elas possuam a mesma dimensionalidade, mesmo número de linhas. Então aqui, se eu chamar readDelim os células lá, células, se eu ler células e comportamento, se eu der aqui, ó, opa, nrow células, opa, células 709, acho que nem precisa ter o mesmo número não, nrow comportamento. 33, 33 só comportamento. Nossa, comportamento é pequenininho. Sabia não. É, 33 por 4. Comportamento é pequenininho. Então nem precisa ter a mesma dimensionalidade não, mas eles têm aqui uma variável, ó. Eles têm aqui o ID, tá? Eles têm aqui uma coisa que une eles que é o ID. O nome, né? Então assim, você pode... Aqui a gente vai ter o nome. Aqui a gente vai ter o nome. E aqui, no células, a gente vai ter o code, tá? Ó, a gente tem o code. Então a gente pode unir, a gente pode dar merge nesses dois bancos de dados por essas variáveis, que elas têm a mesma... elas têm a mesma... São as mesmas letras, né? Para um e para o outro. E aí eu posso... Olha lá, dados completos é igual a merge células comportamento by x code by y nome. Juntei os dois. By x é a tabela com os IDs no primeiro dataset, que é o células. E no caso é o code, né? Eu tenho que dizer para ele qual que é o nome da variável que é code. E o comportamento, no segundo dataset, o nome da tabela é nome. Quando você funde duas tabelas, é preciso fazer com que ele mantenha todas ou não, depende do seu objetivo. Então, se você quer que ele mantenha todas, você deixa esse all igual a true, tá? E aí agora, ó, nrow dados underline completos tem 709. Se você quer que ele mantenha todos só em relação a y, tá? Que é o nome, que é de comportamento, ele vai terminar com 380 só, tá? Se você quer que ele mantenha todas só em relação a x, que é code, ou perdão, só em relação a x e não em relação a y, você vai botar ao.x igual a true e ao.y igual a false. E vai dar nrow 709. Tá bom, gente? Então é isso. Aprendemos então. Vou botar aqui no final. Read
Excel, aprendemos merge, aprendemos read underline table e aprendemos read underline delin e aprendemos o que é um CSV.